de verdade. Sim, senhor, mulher brasileira é feita de amor. Olá, os internautas do programa AltV Mulher. Nesta terça-feira eu tenho o prazer de receber um jovem jornalista que acabou de apresentar a tese do seu mestrado e que ele vai estar aqui com você na rede do AltV, discutindo um pouco a importância do mestrado, o desafio de enfrentar essa caminhada e por que optar pelo mundo acadêmico. Está comigo aqui o jornalista Gabriel Leão. Que bom tê-lo no programa AltV Mulher. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença aqui na nossa rede AltV Mulher. Gabriel, você optou para o mundo acadêmico, ficou preparando a sua tese de mestrado e eu tive o prazer e a alegria de saber que você foi aprovado com louvor. Sim, tirei nota máxima, mas o interessante é ver como o meio acadêmico no Brasil ainda precisa de mais apoio, mais suporte. Em outros países ele é mais desenvolvido. Aqui no Brasil, infelizmente, temos uma cultura de aquele que está estudando é como se não estivesse trabalhando. Então ele acaba sendo, isso daí acaba refletindo quando a pessoa como o tratamento que dão aos professores em nosso país. Seja Sim, ele... Gabriel, você está me dizendo o seguinte, que quem opta para um mundo como o seu, o mundo da pesquisa, ainda há muito pouco investimento para quem vai para o mundo acadêmico, como você foi, como você apresentou uma tese maravilhosa e que você também teve que arcar sozinho, literalmente sozinho com esse custo. Eu tive a ajuda da família, algumas pessoas não têm essas condições. Eu fui para o meio acadêmico não para me tornar um acadêmico, logo depois fazer o doutorado, mas eu fui direto do bacharelado para o mestrado em comunicação, da Casper Libero. Eu senti a falta de um aprofundamento. E as professoras falaram no Mackenzie, olha, você tem condições de encarar um mestrado agora. Eu falei, então tá ok. E qual que é eu fui pesquisar isso porque como é que eu vou falar de política sem ter muita profundidade? Até mesmo... Pera, você foi buscar a tua tese, vamos falar para os nossos internautas, o tema da sua tese, a que você foi se aperfeiçoar, não é? Você foi pesquisar e hoje você está pronto, e você, com todo esse conhecimento da vivência e da teoria, para trabalhar na estratégia política. É essa que é o eixo da tua tese? O eixo de pesquisa do seu mestrado? Eu lido com a imagem. A tese se chama, a dissertação, O Animal Político Midiático, Imagens e Representações na Política Contemporânea. Então eu dou um exemplo de personalidade política americana e exemplos aqui no Brasil. Serve não só para quem quer trabalhar com marketing, como quem é jornalista. Mas aqui que eu tenho certeza que os nossos internautas querem colaborar e querem participar. Animal político, por que esta terminologia sempre ligada ao animal? A gente tem que puxar Aristóteles primeiro. O animal cívico, que em alguns casos foi traduzido como animal político. Que o humano é diferente dos outros animais pela sua capacidade de dialogar e de se organizar. Então vamos para Maquiavel, o príncipe. Aquele que é capaz de comandar os outros. Tem muito a ver com a era que ele viveu, do feudalismo, Idade Média. Então essas são a referência sua. Aí eu puxo para Ottaviani, sociólogo brasileiro. Belíssimo, o príncipe eletrônico, que ele adapta o príncipe eletrônico ao mundo do globalismo. E como explicou o professor Gaudêncio Torquato, e foi para minha dissertação, o animal político aqui no Brasil é aquele ser que luta por poder e interesses, às vezes interesses de um grupo, e ele vive num jogo de soma zero, porque esses animais políticos que nós vemos por aí, e não só na política que eles existem, mas tem um comportamento similar no mundo dos negócios, da mídia. Nas relações pessoais?
Às vezes eu acho que menos, porque é um jogo de poder. E quanto mais alto o poder fica, mais violento esse jogo se torna. Violento não necessariamente violência física, mas uma demonstração de força. E isso tudo eu coloco dentro do contexto da sociedade do espetáculo. O livro ele não é só para quem, a minha dissertação, que já está publicada no site da Casper Libero, não é só para quem é do marketing político. Eu sou jornalista de redação. Então é para o jornalista de redação, é até para o próprio político. Porque eu uso Maquiavel e uso alguns autores. Mas você que é especialista agora, acabou de apresentar essa tese, eu vejo assim, como eu acho que os nossos internautas vão começar a interagir aqui. Por que é tão difícil encontrar um político que na hora da campanha ele apresenta tantas propostas, tantas promessas, e quando chega na hora de executar, ele se distancia do programa de campanha? Porque para alguns, e isso está no livro de Maquiavel, não é exatamente com essas palavras, os fins justificam os meios. E aí Maquiavel explica, o bem é feito aos poucos, a maldade de uma vez só. É a manutenção daquele personagem no poder. A gente tem casos na nossa política, na política exterior. E também tem que ver a complexidade, o pensamento complexo do pensador francês Edgar Morin. Não pode ver o ser humano só por um prisma, como se fosse um personagem de ficção. Ele é completamente do mal ou completamente do bem. Há pessoas que têm comportamentos que são reprimidos pela sociedade, são vistos como imorais, mas em alguma passagem da biografia delas foram capazes de fazer um bem, nem que se fosse dentro da própria família. Mas você acha que nós não vamos mudar essa cultura? Porque é difícil mudar. Você considera isso que é nato do homem? Destes homens, sim. Não posso dizer todos eles, porque existem as particularidades de cada um deles. Mas é a leitura de Maquiavel de clássicos da política. Serge Chacotini, a mistificação das massas pela propaganda política. Um livro raro hoje em dia que foi traduzido por Miguel Arraes aqui para o Brasil, falecido ex-governador de Pernambuco. Certo. Muito bem. E esta tua tese nós podemos encontrá-la aonde? No site da Casper Libero, na seção de mestrado. Eu ainda estou preparando ela para uma possível publicação. Vai publicar em breve. E aí você volta aqui para o programa Altivo Mulher para apresentar para os nossos internautas. Agora, você trabalhou muito com a imagem do homem, né, Gabriel? Sim. E a mulher, como é que fica, já que nós estamos numa rede internacional conectada pelas mulheres? A imagem da mulher vem junto do homem, sociedade do espetáculo, vivemos rodeados por câmeras. Sim. A vida do político não é separada da vida privada dele. É homem público, homem privado. Não tem essa separação do que é da vida pessoal dele. Para a mulher, o buraco acaba sendo mais embaixo, para usar um termo mais comum. A mulher, muitas vezes, um homem político, se é visto namorando com muitas, é mais aceito. Alguma parte do público não vai aceitar essa posição, mas parte até bate palma. Já a mulher é vista como uma vagabunda, a mulher de vida fácil. Então, ou senão a mulher acaba sendo destituída de suas características femininas. Algumas até retiram essas características para se igualarem aos homens. Mas isso, você acha que isso é uma questão de um determinado momento da história, né? Hoje essas mulheres estão assumindo uma posição diferente na política. Teve uma ascensão. Mostraram que elas estão na política para fazer a diferença. Salve algumas raras exceções, né? Tem uma ascensão feminina, mas ainda não é o mesmo número. Não, lógico, há uma desigualdade em mulheres enorme, e homens. Você veja, no parlamento brasileiro nós só temos 9% de mulheres. É uma discriminação, uma desigualdade muito grande. Eu acho que também vem da formação. E também tem que ver se aquele quadro político tem condições de entrar. Não pode ser só por um aspecto físico. Lógico. Ou de gênero. Lógico. E a questão de raça, como que ela se apresenta? Dependendo dos lugares. Aqui em São Paulo já elegeram um prefeito negro. Sim, mas é uma minoria da minoria, né, Gabriel?
Mas ele... Ainda é um espaço da hegemonia branca, né? Ainda há um espaço, mas no momento que o negro começa, ou o indígena, os outros grupos étnicos, porque o conceito de raça já vem sendo disputado. Quando ele começa a se inteirar pela política, e ele começa a ter voz e não esperar que falem por ele, esses grupos pararam de esperar que falem por ele, aí sim ele começa a ter um papel mais atuante. Certo. Você fala as representações étnicas, né? Agora, a indígena do Brasil, nós só tivemos um deputado uma vez federal, índio. Então, e aí causa essa ausência. Quando o grupo perde-se um deputado, ele perde essa visibilidade. Mas, às vezes, é buscar não depender só de um representante. Ter voz ativa. Você tem, o que eu falo de mídia, você tem veículos hoje. Você não depende só de um grande conglomerado. Lógico. Agora, se você tiver um grande conglomerado, o qual você tem acesso, melhor. Que é o príncipe eletrônico de Yanni. Uhum. E todas essas questões. A mulher, por exemplo, ela ainda sofre preconceitos na sua vida particular. Em como ela conduz e tudo. Quando a presidente Dilma foi lá, ficou aquela coisa, primeira vai ter o esposo, como é que tá o esposo, não sei o quê. Mas, por exemplo, o homem também. E às vezes até um preconceito às avessas. O Aécio Neves é um caso que, de alguns setores, sofre preconceito. Não pode negar. Quando teve o episódio da CNH, foi um episódio chato? Foi. Mas transformaram como se todos os problemas do Brasil fossem parar. Uma agenda... Não, mas aí eu acho que não é uma questão por ele ser homem ou por ele ser separado, nada disso. Não, mas eu digo na vida dele... o problema é o seguinte, quem está na política tem que dar um exemplo, né, Gabriel? Mas eu digo que... Não dá para você aceitar um político que anda com a carteira vencida. Sim, é um problema. Que exemplo você tem? E é aquilo que nós começamos o programa. A coerência entre aquilo que se fala e aquilo que se faz. O público e o privado influencia muito, então prejudicou ele nesse ponto. Mas, por exemplo, na questão dele com suas namoradas, isso seria da vida particular dele. Mas eu acho que aí você toca um ponto muito interessante. Eu acho que essa linha entre o privado e o público é muito tênue. Muito. E eu acho que esta linha, ela não pode ser rompida. Eu acho que o que é da vida particular das pessoas, eu acho que é um desserviço para a vida pública quando você mexe nesse aspecto. Mas o candidato ele tem que estar sempre atento. Os Lógico, vícios lógico. que Maquiavel explica. Alguns, para ser príncipe, você precisa eliminá-los. Outros, você atenua ou os esconde. Isso é desde aquela Quais época. são os que você deve eliminar? Entre eles, cite alguns que você está com essa memória fresca. Da vida particular, um político que tem problemas de dependência não é bem visto, dependência química, ou problemas familiares. Bill Clinton mesmo tinha um primo dependente químico e usaram disso como artifício contra ele. Ah, mas eu acho que aí é uma crueldade, viu, Gabriel? Mas usam. Eu acho que essas questões anti-civilização, eu acho que todos nós estamos sujeitos a ter um parente com uma doença. E usar isto para porque a ganho manchete político, é primo de Bill Clinton, pois não é o nome do rapaz. Mas eu acho que quem faz esse tipo de serviço à comunidade, à sociedade, eu acho que é exatamente nesse campo que a sociedade não deve acreditar. Porque é muito ruim, é muito baixo, é muito desumano. Você pega o caso, por exemplo, da filha do Lula. Olha o quanto se traz um sofrimento para uma pessoa que não tem absolutamente nada, ela é só parente. Ela não está naquela disputa política, nas ideias, nas posições. Mas aí, Roger Schwarzenberg explica um estado do espetáculo. A vida do homem público entra, então a família do Kennedy era avisada, porque era bonito mostrar filhos jovens, pequenos, encantam mais. A vida dela, o que ela faz, as filhas do George Bush, o segundo filho. Sim. Também tinha problema com as filhas dele e influenciavam de como o público vê. O caso do Schwarzenegger agora, na época da eleição que estourou, que ele tinha um filho extraconjugal, ele se prejudicou principalmente pelo fator econômico. Sim. Que é o pilar de qualquer governo.
Só que o fato dele ter um filho ainda manchou a imagem dele. Terminou de manchar a aceitação que ele Sim. tinha. Então, pode, para alguns não é visto como ético, mas é usado. Mas eu acho que nós estamos exatamente aqui discutindo como mudar isso, não é? Como mudar isso? Aí eu acho que vai do público, porque também não creio em uma censura de veículos. Não, isso não, jamais. Nós que lutamos historicamente contra isso, jamais. Vai nem do pensar. público. Qual meio de informação eu vou acessar e vou consumir? Mas você não acha que esse limite entre o público e o privado deve ser preservado? Opinião pessoal, creio que sim. Só que, por exemplo, o que esperam os editores de jornais ou assessores políticos? Certo. E Mas- acaba numa eleição, disputado ponto a ponto, alguns usam como arma mesmo, outros não, outros preservam, isso daí é da vida particular dele, não vou usar. Ou se não, até usam língua de aluguel, Lamentavelmente, né? que é o caso, eu não vou usar, mas eu tenho meu aliado no debate, ele pode usar, e não fica em mim a imagem. Pois é. Então, eu acho que esse teu trabalho, Gabriel, você que foi 2 anos você ficou nessa pesquisa, né? Acho que até antes, porque já era uma coisa que veio do TCC. Já na graduação, Foi uma continuação. você já estava estudando estava você já tinha essa estudando. preocupação e estava se aprofundando A imagem do político. da imagem do político, né? E como que é vista a imagem do político no setor dos jovens brasileiros? Os jovens, eles não têm hoje uma identificação partidária. Falta um líder que os motive. Teve a Marina Silva, em 2010, mas hoje ela não, infelizmente, pode voltar à cena. Porque se é um animal político, ele sabe como voltar, ele sabe como ressuscitar. Mas de lá pra cá, você vê, hoje se escuta até o Plínio, aparece mais o Plínio de Arruda Sampaio do que ela. O Aécio, mesmo pelo perfil jovem, é um cara que é um agente político que pode captar os jovens. Mas não só esse, o Plínio ele captou e ele tem octogenário. Mas o jovem não é a questão da idade, é a questão está descrente. a questão não é de ter 80, 70 ou 20 anos, é ter uma proposta que motiva, que alavanca, que anima os jovens. Não adianta. Por exemplo, na nossa geração, na minha geração, a grande motivação era contra o regime militar. E isso motivava as Os escolas, jovens os campos. hoje, E hoje você acha que algum político ele consegue ativar, estimular essa juventude? o Sérgio Tchacotini, ele explica que para chegar ao coração tem que falar com impulso combativo, alimentar, sexual e paternal. Os 2 primeiros de conservação do indivíduo, os outros 2 de conservação do grupo. Então, precisa de um discurso que lide com os anseios e sonhos dessa juventude, até mesmo seus medos. De compreensão. Não adianta se vestir como jovem. Lógico. Pode, num primeiro momento, gerar uma identificação, porque a imagem é importante. Mas o discurso, é disso que eu falo também na minha dissertação, tem que ser trabalhado o discurso. Um candidato, por exemplo, e saber qual que é o espírito da sua época. Lógico. Os jovens hoje, eles se interessam muito por questões ambientais, mas estão descrentes com a política. Dadas as alianças que eles veem por aí, o jogo como é feito, hoje há uma abertura um pouco maior do que se havia décadas atrás. Então eles têm essa coisa, às vezes eles procuram mais um ativista do que um político profissional. Mais um cantor, mais um artista, do que essa personagem que está em Brasília ou está saindo numa eleição. Certo. Então você considera que a imagem do político brasileira ainda é uma imagem pouco definida, né? Não digo pouco definida, ela não é bem aceita, bem vista por setores. Porque Porque é muito associada com corrupção. Isso é uma questão
é o trato da coisa pública, como esses políticos tratam a coisa pública. Vem da formação do nosso país, Sim, Sérgio mas... Buarque de Holanda, Raízes do Brasil. Certo. Mas eu acho que tudo muda, né? Pode mudar, Não é Jacob. possível que a gente... Não vai ficar essa herança maldita, ela se preserve na mente do jovem. Mas né? não é um processo rápido como algumas pessoas creem. Não é da noite para o dia. Por exemplo, quantos anos ficou para sair do regime militar para a volta da democracia? Quantos anos foram? Mais de 20 e tantos anos, né? Então, não é uma coisa tão Né? simples. E, infelizmente, muitos jovens perdem o interesse até de acompanhar a política, saber o que está acontecendo. Saber o que está acontecendo também na economia, que é uma área que anda junto com a política. E isso tudo vai atrapalhando esses processos. Vamos... Por exemplo, você falou de que político. O Obama, quando surgiu em 2008, conseguiu a atenção dos jovens. Foi. Conquistou eles. Usou as ferramentas de comunicação de uma forma diferente. Inclusive usou a internet, não só o trunfo dele foi usar a internet, foi usar a internet como ele captou verba pela internet. Não só aparecer por aparecer. A gente vê muitos sites de políticos que não têm efeito nenhum. O nosso internauta está dizendo aqui no Brasil que falta é educação. Você acha, que você é um estudioso dessa matéria, que esses políticos entram na política sem estar preparados? Eu acho que falta educação para a população comum. Mas existem quadros da política que entram sem formação, mas tem aqueles que entram e surpreendem. Você acha que sem um preparo também surpreende? O Romário, quando ele entrou, riram dele. Sim. Hoje é capa de revista, um deputado que vai atrás, defende suas bandeiras, a questão dos esportes, do portador de necessidades especiais. E está se destacando. Então, tem muitos casos. Porque às vezes não é só a educação formal. Teve pessoas que tiveram condições de se educar depois, já maduras, e deixaram um legado na política. Mas a educação é um fator primordial, acho que para qualquer função. Aqui, o nosso internauta pergunta para você, Gabriel, jornalista, Gabriel Leão, se você acha que... Lógico, porque aí prevalece o compromisso dele com o esporte, ele já é uma pessoa do ramo, ele talvez não tenha a formação acadêmica, o jogador que você acabou de citar agora. Mas ele tem, Romário, tem vivência. Mas tem vivência. Mas aqui eles te perguntam assim, dá para chegar lá sem saber a função básica do parlamento? A função básica eu acho que é necessária, como você se prestar um exame para uma vaga. Você tem que saber o que você vai fazer. Se você não sabe ainda, admite que não sabe, acaba sendo visto como deboche. Mas o Romário, assim... Agora, nós estamos no período pré-eleitoral. Qual é a receita... Eu não digo porque, qual é a dica que você dá para os futuros candidatos? Candidatos e candidatas. Creio que não tem, uma receita de bolo pré-definida. Vai aqui, faz isso, faz aquilo. Mas você tem livros de ciência política. Agora é ver por exemplo, quais são os problemas que assolam as capitais. Conhecer os problemas municipais. Tem as eleições das capitais, conhecer os problemas municipais, conhecer os anseios dessa população. Falta, às vezes, um diálogo do político se interessar pelo que o cidadão precisa ou quer. Às vezes ele acha, bom, eu sei o que é melhor, então vão por mim. E não dá certo, na outra eleição ele acaba perdendo. Certo, o nosso internauta aqui entrou e disse assim, nós estamos falando aqui de imagem de político. Ele disse o seguinte, na opinião dele é muito fácil avaliar, ele disse que é péssima. Mas isso é a imagem de alguns políticos que a grande maioria acaba recebendo. Você não acha isso? Porque tem muita gente séria na política.
Tem pessoas sérias, mas é o que eu falei, o problema são os casos de corrupção. Mas a corrupção... E aí acaba passando, Generalizando. generalizando. Como em outras profissões, você tem de 10, 1, 2 que desvirtuam, pegam aquele grupo de 10. Ah, fulano saiu de lá. Então acaba ficando, e quem você falou do interesse do jovem? O jovem acaba vendo isso muitas vezes, ou o cidadão comum, e fala, bom, se é tão sujo assim, por que eu vou querer lidar com isso? Gabriel, o nosso internauta está dizendo, a pesquisa do Ibope, encomendada pela Rede Nossa São Paulo, divulgada ontem, revelou que a imagem dos políticos da administração paulistana é a pior possível. Essa é a opinião dos nossos pesquisados aqui pela Ibope. Será que essa mesma pesquisa fosse realizada a nível nacional, abrangendo todos os escalões de governo e instituições públicas, apresentaria resultados diferentes? Ele quer dizer aqui, nosso internauta, que a imagem dos políticos é ruim ainda. É possível, entretanto, há estados que a aceitação do representante é boa. É acima da média. E tem que ver, tem pessoas que aqui nós temos uma política personalista. Certo. Então, para algumas pessoas, o governador A ou B é bem visto, mas o restante dos quadros ou a administração é vista como mediana ou problemática. Se está problemática, aí sim influencia muito na imagem pessoal do administrador. Mas chegar num ano de eleição sendo visto assim, vai dar um trabalho grande na hora da campanha política. Ok. Bom, Gabriel, eu quero aprender mais com você, eu quero que você volte outras vezes aqui ao programa AuTV Mulher, com essa tua pesquisa, com esse teu trabalho. Agradecer aos internautas que interagiram conosco nessa entrevista com o nosso jornalista e pesquisador, Gabriel Leão, e agradecer muito a sua colaboração para nós do programa AuTV Mulher. Eu agradeço e agradeço o interesse do público pela política, que é uma arte em si. Com certeza. E eu quero que você volte outras vezes aqui, porque os nossos internautas estão interagindo e interessados com o tema. Obrigado. Obrigado a você. Vamos para um breve intervalo e voltamos em seguida com o programa AuTV Mulher. Mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Mulher de verdade, sim senhor. Mulher brasileira é feita de amor. Estamos com o programa AuTV Mulher, com um prazer tão grande hoje de receber dois grandes jornalistas, um jovem pesquisador que acabou de sair do programa, o Gabriel Leão, que trabalha muito com a questão da imagem dos políticos, não é? E eu tenho o prazer de receber o professor de jornalismo também, olha eu aqui na área, aqui no lado de dois grandes jornalistas, e professor Moacir Assunção, autor, escritor deste livro. Olha que coisa maravilhosa. O livro, Nem Heróis e Nem Vilões, um livro que trata de uma questão que nós brasileiros e brasileiras pouco conhecemos, e quando conhecemos há muitas versões, que é a Guerra do Paraguai. Nada melhor para discutir com você, internauta, esse tema pouco falado no Brasil, mas que houve um dos maiores perdas para o Brasil, que foi mais de 300 mil pessoas no combate da Guerra do Paraguai. Então, que bom tê-lo aqui no programa AuTV Mulher, professor Moacir Assunção. Eu que agradeço, Mona, é um prazer estar aqui, é um prazer conversar com os internautas e discutir um pouco esse tema que é bastante fascinante e polêmico, né? Uma guerra muito sangrenta e longa que tem... 300 mil pessoas, né? Aproximadamente, se eu não tenho números assim
totalmente confiáveis, mas supõe-se que 300 mil mortos entre agora, para os brasileiros, nossos paraguaios internautas, que período se deu essa guerra no Brasil? Essa guerra se passa no século XIX, entre os anos de 1864 e 1870. É a maior guerra que o Brasil já participou. É a maior, né? É a maior guerra. O Brasil nunca participou de uma guerra. E por que o Brasil participou dessa guerra? Essa guerra foi motivada por questões de fronteiras, uma série de incompreensões de época e uma forte rivalidade entre alguns governantes naquele período, né? Governava o Paraguai Francisco Solano Lopes, e o Brasil era o império, era o imperador Dom Pedro II, o segundo imperador da monarquia brasileira, né? Então havia uma série de questões de fronteiras e também uma série de questões envolvendo a então província do Rio Grande do Sul, e que acabaram levando a essa guerra que era bastante inesperada, né? Ninguém esperava. A guerra começou quando o Brasil invadiu o Uruguai. E é uma guerra que foi muito cara para o Brasil, né? Muito cara. Essa guerra custou, em termos assim, há um cálculo de um custo, o que seria equivalente hoje a 200 milhões de dólares, mas num valor muito maior, né? Essa guerra comprometeu 11 anos do orçamento do Império. Pois é. E as vidas de 300 mil pessoas, entre brasileiros, paraguaios e argentinos, que absolutamente não tem preço. Não tem preço. Agora, por que, professor, explica aqui para nós, o senhor que é um pesquisador, por que há muitas versões em relação a esta guerra do Paraguai? Bem, porque a Guerra do Paraguai é a guerra mais simbólica, mais importante do Brasil. Você vê, todos os grandes personagens do Exército saíram da guerra, né? A começar por Duque de Caxias, Osório, toda a simbologia do Exército está na guerra, né? Então, o que acontece, né? Essa guerra, ela logo, um pouco depois da proclamação da República, essa guerra foi vendida, entre aspas, como uma guerra da vitória da civilização contra a barbárie, né? E depois, nos anos 70, ela passou por uma primeira revisão, que era uma tentativa, na época, de atacar a ditadura militar. Então, atacando a partir da figura do Caxias, que é o patrono do Exército, né? Essa guerra, então, ela passou a ser vista como uma guerra de o Paraguai a ser visto como uma espécie de um país quase socialista atacado por 3 países poderosos sob o patrocínio da Inglaterra. Essa era a segunda visão dos chamados revisionistas da guerra, né? E hoje tem uma visão um pouco mais isenta de preconceitos ideológicos que situa a guerra dentro do seu contexto, o contexto da formação das nações e do encontro dos 2 grandes impérios do período, que era o Império Espanhol, o que restou do Império Espanhol, e o Império Português, representado pelo Brasil, né? Então, na verdade, a guerra é um conjunto de rivalidades, mas que não tem muita ligação com a questão da Inglaterra, da chamada mão oculta, né? Então, essa é a terceira versão. A força dessa guerra é a Inglaterra, né? Não, a Inglaterra, na verdade, ela não teve uma participação direta. A guerra teve razões locais mesmo. A gente acaba sempre situando ela no exterior, porque a Inglaterra era a grande potência daquele período, né? Mas, nesse caso específico, a Inglaterra, na verdade, tentou promover a paz entre os países. Não havia um interesse econômico pela guerra, né? E, no fim, a guerra acabou acontecendo de forma até inesperada, como eu comentei. Mas quem financiou essa guerra? Essa guerra foram os próprios países que se financiaram, né? O Brasil, em aliança com a Argentina e com o Uruguai, contra o Paraguai. Quer dizer, então, 3 países contra um. Só que o Paraguai não era um país indefeso. O Paraguai era a maior potência militar da época. Tinha um exército de 80 mil homens, enquanto que o Brasil tinha um exército de 19 mil e a Argentina um exército de aproximadamente 12 mil homens. Então o Paraguai era uma grande potência que queria ser ouvida, queria ter voz naquele período. Então o exército do Paraguai naquele período era de quantos homens? 80 mil homens. E o Brasil? 19 mil. 19 mil? O Brasil praticamente não tinha. Guerra dessa? Não foi. Porque o Brasil, na verdade, atacou o Uruguai. Havia problemas do sul com o Uruguai. O Brasil atacou o Uruguai e o Paraguai tinha avisado antes que se o Brasil atacasse o Uruguai, seria considerado casus belli e o Paraguai se levantaria. Porque havia a crença, naquele momento, o Império era visto como expansionista e o Império era aves rara, o único país que falava espanhol na região. Aliás, desculpa, falava português. Os demais todos falavam português e eram repúblicas. E o Império, monarquia, falando português. Então era muito dissonante, né? Então, na verdade, a guerra começa quando o Brasil invade o Uruguai e o Paraguai, achando que o Brasil iria tentar incorporar o Paraguai, entra em guerra contra o Brasil também. Uma guerra absolutamente inesperada e que acaba sendo um morticínio. É uma guerra que levou à extinção de 75% da população masculina do Paraguai. Tanto que o Paraguai, logo depois da guerra, ele acaba aceitando que um homem conviva maritalmente com mais de uma mulher para tentar reconstituir
a própria raça que estava existindo. Agora, e para o Paraguai isso custou muito alto, né? Muito alto, quer dizer, o Paraguai ficou uma coisa... O Paraguai perdeu aproximadamente quase 50% do seu território para o Brasil e a Argentina. Hoje, regiões que são Mato Grosso do Sul eram Paraguai, uma região grande da Argentina também era Paraguai. O Paraguai, o Paraguai virou quase que um estado tampão entre Brasil e Argentina, ora disputado pelos dois, ora o Brasil mandava no Paraguai, ora era a Argentina. E aí o Paraguai tinha uma industrialização incipiente que também desapareceu na guerra. O Paraguai foi o grande derrotado da guerra, naturalmente, né? A população, né? Que sempre sofre, né? E professor, e a gente não aprende com esses cenários? A humanidade não aprende com esses cenários? O senhor acha que depois da Segunda Guerra Mundial há condições de ter ainda essas situações que nós presenciamos, lamentavelmente, ainda a cores? Pois uma vez fizeram uma pergunta para o Einstein, né? Como é que seria a Terceira Guerra Mundial, né? Falaram assim, olha, eu não sei se haverá uma Terceira Guerra Mundial, mas a quarta será paus e pedras, né? Porque se houver uma Terceira Guerra Mundial, ela será uma guerra nuclear. E aí nós ficaremos reduzidos à idade da pedra. A guerra é uma grande estupidez, né? E, claro, eu falo da guerra, mas dos seus aspectos culturais. O livro tem muitas entrevistas, mas é um libelo contra o militarismo, na verdade, né? E contra qualquer forma de guerra, que é absolutamente danosa, né? E a guerra é um espaço das vilanias, né? Tanto das vilanias cometidas por brasileiros, como vilanias cometidas por paraguaios, né? O Paraguai também invadiu o Brasil na época, invadiu o Mato Grosso e invadiu o Rio Grande do Sul. Então também foram cometidas grandes vilanias dos dois lados. Quer dizer, a guerra é o barbarismo, né? É a barbárie levada à política de Estado, né? E o que surpreende é que a guerra, o imperador brasileiro era um homem amante das artes, da ciência, da literatura. Era um pacifista que não era militarista. Na verdade, ele viu os militares com muitas ressalvas, né? No entanto, acabou entrando nessa guerra e essa guerra foi muito custosa. Tanto que eu defendo a tese que a grande vencedora da guerra, na verdade, foi a Argentina. Foi o país que efetivamente venceu a Guerra do Paraguai. Não foi o Brasil que foi o vitorioso militarmente, mas perdeu em vários outros aspectos, né? Mas o nosso internauta aqui está nos colocando aqui a questão da Inglaterra, que tinha a influência econômica da Inglaterra, né? Isso é parte de uma visão dos revisionistas, né? Que a Inglaterra era a grande potência da época, então em determinado momento a Inglaterra é vista como tendo financiado. O início da guerra ao interesse econômico da Inglaterra. Isso é a visão do Chiavenato. Chiavenato é um jornalista que escreveu um livro que fez muito sucesso, eu próprio sou leitor do Chiavenato dos anos 80, e que, na verdade, essa é uma visão que ela não se sustenta historicamente. Hoje ela é considerada superada em termos históricos. No livro do senhor isso está no superado. livro eu discuto isso aí, discuto essas questões. Porque para mim também sempre achei que fosse é uma posição. Exatamente, essa posição é muito forte, né? Hoje tem uma terceira onda, que são o professor Doratioto é um dos líderes, ele que apresenta meu livro, é um dos líderes dessa nova visão, que é mais isenta de questões ideológicas, né? Porque na verdade, essa visão era uma tentativa de atacar os Estados Unidos, isso a gente está falando do final da ditadura militar, e atacar o exército brasileiro também. E a Batalha do Riachuelo? A Batalha do Riachuelo está retratada na capa do livro, né? A capa do livro é a Batalha do Riachuelo. Lindíssima, né? Eu estive no local, no Riachuelo, aliás, eu percorri todos os campos de batalha do Paraguai, todos os lugares que a gente ouve no livro, Tuiuti, Curupaiti, estive em Riachuelo. Hoje essa batalha existe um parque temático mantido pela Marinha Paraguaia do lado do local onde foi a Batalha do Riachuelo, que estão os restos dos navios lá. E, inclusive, se chama Vapor Cuê, foi vapor em Guarani, né? E é um lugar muito interessante porque está, inclusive, um navio brasileiro que foi apresado pelos paraguaios e depois tornou um navio paraguaio, né? Então, isso tudo está, como houve o fenômeno El Niño, os navios voltaram à superfície, então eles foram recuperados pelo Paraguai, porque é curioso. Aqui continua insistindo que ocorrendo o empréstimo da Inglaterra, ela defendeu a entrada da Argentina Não, na verdade a Inglaterra sempre emprestou para o Brasil, né? No período da guerra e antes. A Inglaterra é o grande credor do Brasil, né? Mas o que acontece? A Inglaterra, na verdade, ela tentou, não era economicamente interessante para ela a guerra.
a guerra desestruturaria seu negócio. E, na verdade, quando começa a guerra, a Inglaterra está de relações rompidas com o Brasil. Só no correr da guerra que eles se reaproximam. Eles se recompõem. Porque estavam de relações rompidas. Na verdade, a Inglaterra, em vários momentos, ela tentou acabar com a guerra, porque não era interesse, não é que eles fossem bonzinhos, é que não havia um interesse econômico na guerra, né? Ela emprestava em qualquer época, não havia grande diferença. Há essa versão, mas ela tem sido muito combatida historicamente por historiadores sérios, né? Quer dizer, não é uma... essa versão da Inglaterra como a mão oculta, e até eu abro espaço para isso, eu também coloco essa versão no livro, né? E no livro do senhor, o senhor também coloca esse alto índice, quase 80% de jovens foram afetados? Foi uma grande população, né? Basicamente a população jovem, brasileira e adulta. Do lado brasileiro há um número considerável de escravos que participam da guerra, aproximadamente 10%, mas o exército brasileiro era um exército com muitos negros, por isso que tem esses apelidos, chamavam os brasileiros de cambás ou macaquitos. Macaquitos. Macaquitos Ficou e cambás. Anos, né? Que hoje é muito usado pelos gambá argentinos. também vem daí. Gambá também é brasileiro, é gambá em Guarani, né? E os curepas são os argentinos, pele de porco, quer dizer, porque os argentinos são brancos, né? E caboclos, os paraguaios, que são indígenas, são quase todos filhos da nação Guarani, né? Então, ele está se referindo à versão do Chiavenato, que é muito forte, e que eu louvo essa versão porque ela possibilitou a volta do interesse pela guerra que estava esquecida, né? Mas hoje ela não se sustenta historicamente, né? Em termos documentalmente falando, essa coisa não se sustenta, né? Porque, na verdade, a Inglaterra mal sabia onde ficava o Paraguai. Na verdade, há algumas versões que colocam a Inglaterra como ela tinha muitas possessões em torno do mundo e o Paraguai não era alguma coisa importante para ela, né? Não era algo que lhe trazia algum retorno. Algum retorno, algum problema. Se diz que o Paraguai poderia competir com a Inglaterra em termos de industrialização, mas não. Eu conheço a ferrovia paraguaia, é uma ferrovia pequena, que nasceu depois da brasileira, na verdade a brasileira é mais antiga. Havia uma pequena fábrica de armamentos, havia uma industrialização incipiente, né? Na verdade o Paraguai estava começando na época da guerra a se abrir para o mundo. O Paraguai era um país muito fechado. No tempo do Francia, que é antecessor dos dois Lopes. Depois vem o Carlos Lopes e, por fim, o Francisco Solano Lopes, que foi do período da guerra. Do período né? da guerra. Exatamente. Então, o Paraguai, na verdade, era um país muito fechado, governado como se fosse uma espécie de instância. Curiosamente, tem uma coisa interessante. Aqui, o Lopes, muitas vezes, é identificado com a esquerda. No Paraguai, ele é identificado com a direita. O Stroessner é um grande lopista, por exemplo, o ditador Stroessner, que o Brasil sustentou e que, aliás, morreu no Brasil. Ele é lopista roxo, né? Ele defende as visões do Lopes, né? Embora tenha sido apoiado pelo Brasil, pela ditadura brasileira, né? Mas ele é lopista. E qual assim, o interesse do Brasil? Por que o Brasil levantou essa guerra? Bem, porque o Brasil, o que acontece? O Brasil tinha muitas questões de fronteira com o Paraguai. Mas ao Brasil não interessava um Paraguai subjugado pela Argentina, por exemplo. Mas o Brasil tinha várias questões de fronteira. Na verdade, o Brasil se interessava em manter o Paraguai independente. O Brasil não queria absorver o Paraguai, porque o Paraguai era um anteparo contra a Argentina. O grande rival do Brasil era a Argentina. A Guerra do Paraguai é uma coisa curiosa, que é uma guerra contra o inimigo errado, contra o Paraguai, ao lado do aliado errado, que é a Argentina, o que diz o historiador José Murilo de Carvalho, né? Ele faz uma citação que eu acho interessante. Então a guerra, na verdade, ela surge como uma confluência, é o que eu explico no livro, de interesses contrariados, que na verdade o Brasil não queria entrar em guerra contra o Paraguai. Não era, embora tivesse questões de fronteiras. Mas aí o Paraguai invade 2 estados brasileiros, 2 províncias brasileiras, porque o Brasil atacou o Uruguai. E por fim o Paraguai também invade a Argentina, passa com o exército pela Argentina para atacar o Brasil no Uruguai. E aí o Paraguai acaba comprando briga com os 2 grandes países poderosos da época. Brasil e Argentina sempre foram os países poderosos. Então o Brasil se viu compelido a entrar numa guerra que em princípio não queria e nem estava preparado para tal. Na verdade, quando começa a guerra, o Império vive o seu melhor momento. O Império está no auge, tinha derrotado a Argentina. O Império era supremo. Com o fim da guerra, o Império também cai. 19 anos depois que acaba a guerra, o Império cai e entra a República. E todos os republicanos estavam na Guerra do Paraguai. Floriano Pessoa, Deodoro da Fonseca, Benjamin Constant, né? Caxias, todos eles estavam lá. Né? Professor, esse livro, aonde nós podemos encontrar essa obra aqui histórica?
Bem, o livro está em todas as principais livrarias, na internet, em todos os sites e já foi lançado, já teve um lançamento aqui em São Paulo. Aonde foi o lançamento desse livro? Ele foi lançado na Livraria da Vila, lá de Pinheiros, dia 19 de maio. Eu devo fazer um outro lançamento em julho, no Autor na Praça. Tradicionalmente eu lanço o livro lá. Ok. Vou fazer um em Guarulhos e Santos, mas ele está em todos os sites, em todos O prefácio deste livro é do professor? Do professor Francisco Doratioto, que hoje é a maior autoridade, maior referência no conflito platino. Na Unicamp? Ele é da UNB, da Universidade de Brasília. Isso. Então, meus colegas alunos, agora, logo nós vamos entrar num período de férias. E olha, uma boa pedida, hein? E o professor também dá palestras, conferências? Também dou palestras, posso deixar meu e-mail, se tiver. Por favor, passe o e-mail. Meu e-mail é moacir_filho@ig.com.br. Estou à disposição. Quem quiser tirar dúvidas, discutir, questionar, eu estou aí para ser questionado, não tem problema algum. Lógico, e colaborar. Professor, esse livro pela internet posso comprar? Pode comprar, ele é encontrado em todos os sites de venda de livro pela internet. Ele tem, inclusive ele está mais barato em alguns sites, o preço dele de capa é R$ 54,90, mas tem sido encontrado aí a R$ 48, R$ 47 reais. Os estudantes, principalmente. Pois é, exatamente. Professor, nem heróis para concluir a nossa tese aqui, porque ainda os nossos internautas entraram com esta questão. A maior beneficiada com o conflito foi a Inglaterra, que barrou o aparecimento de uma corrente comercial com lucros e juros dos empréstimos. Ainda continuam confirmando essa tese. Pois é, essa tese é muito forte, eu respeito, né? Foi aí que surgiu meu interesse pela Guerra do Paraguai, mas ela não se sustenta economicamente porque o Paraguai não representava nenhuma ameaça para a Inglaterra. Mas e nossas escolas, elas estão trazendo essa nova abordagem, professor? Não, agora tem aparecido assim, graças aos livros do professor Doratioto, do professor Ricardo Salles, são profissionais muito sérios, né? Okay. Bastante respeitáveis em suas áreas, né? Então, essa outra versão tem aparecido, mas é claro que a versão do Chiavenato é muito forte, né? Porque ela apareceu no período da ditadura militar. O livro do Chiavenato, o Genocídio Americano, vendeu muito. Eu mesmo vendi esse livro muito, porque eu era livreiro na época, né? Isso no fim dos anos 80, né? Então, é um belo livro, tal. O problema é que a Guerra do Paraguai, o passado não está parado, né? O passado está em movimento, quando a gente vai buscá-lo, né? E eu estive na Argentina, estive no Paraguai, estive no Uruguai, o livro tem aproximadamente 100 livros de referência citados, e aí hoje a gente já consegue perceber que há uma nova corrente e que ela se apoia mais em numa história um pouco mais próxima do que foi da realidade. Claro que ninguém é dono da verdade, né? Lógico. Mas é uma discussão interessante para a gente travar e eu estou à disposição. E nada melhor do que buscar novas referências. É verdade. Professor, muito obrigada pela participação do senhor aqui. Eu que agradeço. Para concluir, eu queria que o senhor nos aprofundasse um pouquinho só isso. Rapidamente, que o nosso tempo já está esgotado. Nem heróis e nem vilões. Porque o que eu quero é, na nova história, eu também sou mestrando em História na PUC, né? E a nova história diz o seguinte, que a gente não deve nem heroicizar nossos personagens históricos, nem deixá-los como vilões. Na verdade, eles são personagens de um tempo histórico, né? De um período histórico. Eles tomaram medidas que eventualmente foram ruins ou foram boas, mas não existe ninguém nem 100% bom, nem 100% ruim, né? Nós somos um pouco de cada, né? Então, as pessoas que foram para a guerra, eles não eram vilões, nem os brasileiros, nem os paraguaios, nem os argentinos. E também não eram heróis, eram personagens do seu tempo histórico, com tudo que a gente tem de bom e de ruim. Nós somos um complexo, né? A melhor pessoa do mundo vai ter esqueleto guardado no armário. E o pior monstro que a gente possa imaginar, ele também tem um lado bom, né? Então eu quis dar essa conotação de que as pessoas eram pessoas comuns, como nós. Não eram heróis poderosos, não eram super-heróis, né? Eram homens comuns que tinham medo, tinham pavor e se assustavam, e amavam, e sonhavam. Então, por isso que o livro, embora ele fale da guerra, ele fala também de muitos aspectos culturais, como é que as pessoas viviam, o cotidiano dos soldados. Então, ele não é um livro composto só de tiros, bombas, ele é um livro de gente, né? Um livro de pessoas comuns. Mas eu acho que tem um lado, professor, que a gente fala muito pouco desses conflitos armados, dessas guerras, que são das famílias, né? É verdade. Somente das mulheres, como as mulheres são penalizadas nos conflitos armados. É verdade. Como elas são penalizadas no seu cotidiano, como elas são
violentadas, desrespeitadas, né? Então. A perda dos seus filhos, a perda dos seus parceiros, a perda da família, não é? É verdade. E isso é muito pouco falado ainda. É verdade. Mas, quem sabe, o senhor vai para essa pesquisa logo, logo e voltará aqui para o programa UTV Mulher. Pois Professor, é, um prazer. as suas ordens do programa UTV Mulher, volte sempre com essas informações, não dá para esgotar em meia hora, mas com certeza já colocamos algumas pistas aqui para os nossos internautas e busque conhecer mais nessa edição extraordinária da editora Record. Okay? Exatamente. Então, de professor Moacir Assunção, nem heróis e nem vilões. E para você, internauta, muito obrigada pela sua participação no programa UTV Mulher. Até a próxima terça-feira. E para você, professor, obrigada e parabéns por essa produção. Que isso, eu que agradeço. Estarei sempre que me convidarem. Muito obrigado. Com certeza. Uma boa tarde para você, internauta do programa UTV Mulher. Mulher de verdade, sim senhor, mulher brasileira é feita de